Lula subiu o tom ao falar hoje sobre a permanência de Roberto Campos Neto à frente do Banco Central e também sobre a taxa de juros. O presidente classificou a atual taxa, a 13,75%, como um absurdo. Vamos ver. A primeira coisa que eu acho absurdo, de verdade, é a taxa de juros estar a 13,75%, no momento em que a gente tem o juro mais alto do mundo, sabe? No momento em que não existe uma crise de demanda, não existe excesso de demanda, ou seja, nós ainda temos 33 milhões de pessoas passando fome, nós temos o desemprego crescendo, a massa salarial caindo, então não há nenhuma razão, nenhuma explicação, nenhuma lógica. Só quem concorda com os juros altos é o sistema financeiro, sabe, que sobrevive e vive disso. E ganha muito dinheiro com as especulações. Ainda na entrevista, Lula afirmou que não vai baixar o tom contra o patamar dos juros. Continuar batendo, eu vou continuar tentando brigar para que a gente possa reduzir a taxa de juros para a economia voltar a ter investimento. Hélio, está aí o Lula dizendo que vai continuar batendo e que os juros só interessam, o sistema financeiro. Ele não fala em nenhum dever de casa que o governo poderia fazer para estimular essa queda. Como você avalia? Pois é, ninguém gosta dessa taxa de juros, Felipe. A questão é o que se pode fazer para diminuir essa taxa de juros. E, infelizmente, o Lula está fazendo todo o contrário do que se deveria fazer para permitir que o Banco Central diminua a taxa de juros. O Banco Central, ele trabalha com um regime de metas de inflação, que tem como meta secundária, sim, emprego e tal, mas primeiro tem que cumprir a inflação. E desde que o Lula assumiu, a inflação está, a previsão de inflação, que é o que o Banco Central olha para determinar os juros, a previsão de inflação está aumentando. Está a 6% ao ano, que é acima do topo da meta do mandato que o Banco Central tem. O Banco Central, ele recebe um mandato da meta de inflação. Qual vai ser a meta de inflação? Quem determina isso? Os políticos. Né? São 3 votos lá, os políticos determinam, que é a ministra do Planejamento, o ministro da Fazenda e o próprio presidente do Banco Central determinam a meta de inflação. E ele tem um mandato de cumprir a meta de inflação. Está muito acima do teto da meta de inflação. Então, se o Lula quer realmente baixar essa taxa, que é alta, ninguém discute que é alta, ele tem que fazer por onde? Ou seja, essa coisa de ataques consistentes ao Banco Central, como uma instituição que, desde que saiu o Tombini, passou a ter, na prática, uma independência institucional, que é o mais importante para ter chegado a uma inflação baixa no Brasil. Ele está fazendo ataques a isso. Ele está prometendo mais gastos. Ele diz que gastos são investimentos. Toda essa retórica do Lula atrapalha o objetivo dele, que é baixar a taxa de juros. Então, se ele consertar o discurso, quem sabe o Banco Central baixa. E última coisa, só para lembrar, as previsões no ano passado, ali em torno da época da eleição, é que o Banco Central já diminuiria juros hoje, no mês de março. Já estaria diminuindo a taxa de juros. E não está porque a inflação desancorou, por causa do discurso e das práticas do PT depois disso. Além de ajustar o discurso, não seria necessário apresentar um arcabouço fiscal crível e o adiamento dessa apresentação também não adia uma eventual queda da taxa de juros? Ou isso ainda está numa expectativa de vamos ver se Roberto Campos Neto vai ceder ou não a essa pressão petista? Então, queria chamar a atenção para o timing. O Lula fez aquela campanha, né, contra o Roberto Campos Neto, com ataques muito fortes. Aí ele deu uma segurada, né? Você teve ali o Campos Neto foi ao Roda Viva, pediu desculpas, Fernando Haddad fez uma aproximação e estamos na discussão do arcabouço fiscal. E havia uma expectativa, o Haddad fez todo um trabalho para isso, de apresentação do arcabouço fiscal antes da reunião do Copom, que está acontecendo entre hoje e amanhã. O Haddad leva o arcabouço fiscal ao Lula, nós ainda não conhecemos os detalhes, mas alguma coisa saiu de prumo ali. Porque o Lula começa a pedir ao Haddad para fazer interlocução com os políticos, com o Lira, com o Pacheco, com líderes do Congresso, coisa que o Haddad já vinha fazendo, ele tinha jantado com o Lira na semana anterior.
E o Lula começa a dar uma série de declarações muito alinhadas com o Gleisi Hoffmann, com o Aloysio Mercadante, com o discurso do André Lara Rezende, sinalizando que ele está com problema com a proposta que o Haddad entregou para ele. Né? Tá ficando muito claro que que ele não vai endossar alguma coisa mais forte. Provavelmente ele vai pedir exclusão de gasto social, de qualquer controle de gasto, vai pedir exclusão de investimentos. A percepção do mercado de que o Haddad estava preparando um arcabouço crível já está mudando por conta dessa resistência do Lula e das seguidas declarações que ele dá. Só para explicar, o Lula está querendo mais liberdade e flexibilidade para gastar. Inclusive, ele quer, nessa questão semântica, chamar gasto de investimento, se for na área de saúde, de educação, o gasto social e... Pelo que você está dizendo, pode ser que ele esteja interpretando a regra que foi apresentada no final da semana passada pelo Haddad como rígida, como engessada para as ambições, para os interesses políticos dele. E aí você tem todo esse processo que você está descrevendo, chega a viagem à China e isso é postergado. Então, não temos o detalhamento, mas pelas declarações públicas do Lula e pelo arcabouço fiscal não ter vindo a público ainda, parece que sim. E aí ele volta às baterias de novo contra o Banco Central, contra o Roberto Campos Neto. E vai ser irônico, porque amanhã nós vamos conhecer a taxa de juros, né? Termina a reunião do Copom, é muito provável que tenha uma manutenção e a ata do Copom, que é quando ele explica a decisão tomada. Como tivemos uma mudança no cenário internacional, a gente tem crise bancária lá fora, quebrou o banco nos Estados Unidos, o Credit Suisse na Europa passou um aperto, é provável que o Banco Central ressalte lá na ata essa mudança no cenário externo, que ele vai ter que olhar e que talvez influencie, né? Talvez acelere o processo ali ao longo dos meses de queda da taxa de juros. Agora, o que vai complicar o trabalho do Banco Central? A despeito desse cenário externo, mais propício para nós, para uma queda de juros, a inflação está persistentemente alta. E ela continua persistentemente alta a despeito de uma economia mais fraca. Por quê? Porque a expectativa está desancorada, porque o governo está atrapalhando. Basicamente é isso. E o Bovespa voltou aos 100 mil pontos, que é algo que não acontecia lá desde 2019. Gabriela, quer trazer um contraponto? Gostaria de saber, assim, porque só o governo tem que dar sinal, né? Mas vamos lembrar que o Banco Central elevou essa taxa de juros no ano passado para esses patamares, por conta lá, a justificativa era a desoneração dos combustíveis, que voltaram a ser onerados, tem vários acenos do governo e o país vai quebrar, né, com essa taxa de juros nessas alturas. Acho que há consenso aqui de que não dá para a gente continuar. E eu não vejo... Pelo outro lado, né, e acho que nesse ponto eu concordo com o presidente Lula sobre responsabilidade, qualquer aceno do Banco Central de que pretende diminuir a taxa de juros, querer culpar o governo por causa das falas. Olha, então, assim, realmente estamos refém de uma pessoa, né? E a questão da autonomia do Banco Central, né? Até ontem teve uma palestra do ex-prêmio do Prêmio Nobel da Paz, né? Porque não existe ex-prêmio Nobel, do Prêmio Nobel da Economia, dizendo que é pena de morte a taxa de juros nos patamares que estão no Brasil hoje. Então, também assim, não dá, né, gente? O Banco Central também precisa fazer algum aceno. Qual que é o planejamento deles para diminuir essa taxa de juros, para o Brasil voltar a crescer, para a gente voltar a ter investimento, né? Não tem sentido isso. E aí é isso, qual que é a responsabilidade do Banco Central para a gente estar nesses patamares também? Vamos lembrar que na pandemia a gente foi para 2%, 3% de juros, aí agora, na véspera da eleição, sobe para 13,75%. Também precisamos investigar a responsabilidade do Banco Central na situação que a gente está hoje, porque a gente não está hoje nessa situação por causa desse governo, a gente está nessa situação por causa do governo anterior. E sobre a inflação, Hélio, o Bolsonaro nunca conseguiu cumprir com essa meta de inflação. O próprio mercado já falou, né? Vamos colocar a meta de inflação em patamares menos ilusórios. Eu acho que só uma vez no governo Dilma que se chegou nessa meta de inflação de 3 e pouco por cento. Será que também ficar com uma meta de inflação irreal vai resolver alguma coisa? Acho que precisamos refletir um pouco. Todo mundo tem que ter responsabilidade. Só fazer umas ponderações, assim, o Brasil não está à beira de insolvência com essa taxa de juros, né? O Brasil não vai quebrar.
Para isso, você tem que ter, enfim, todo um outro cenário. A gente não devia ter reservas internacionais tão altas como a gente tem. Então, isso é uma coisa que tá fora de cogitação. A decisão do Copom é uma decisão colegiada. Nós não estamos falando de uma única pessoa. A taxa de juros, ela começa a subir no momento em que a inflação fica mais alta e ela chega nesse patamar ainda já bem antes da campanha eleitoral. Então, se ela prejudica alguém durante a campanha, ela prejudica Jair Bolsonaro. Ela não chega como uma herança maldita para este governo, ela não chega neste momento para atrapalhar este governo. E aí é preciso fazer a pontuação bem clara, e acho que o Roberto Campos Neto, se não me engano, deixou isso claro no Roda Viva. Ninguém gosta de taxa de juro alta, ninguém gosta, atrapalha o crescimento, atrapalha a economia, todo mundo sabe disso. Só que a gente precisa fazer isso de uma forma coordenada, e aí cada um precisa fazer a sua parte. Se você tem um negacionismo de que você precisa de um controle da dívida pública, aí fica muito complicado. A política fiscal e a política monetária tem que andar em harmonia. O ministro Fernando Haddad tem repetido isso diversas vezes.